A cadeira de couro de costas altas virou-se lentamente. O fumo do meu cigarro, uma indulgência rara, mas necessária hoje, formava anéis preguiçosos no ar-condicionado perfeitamente regulado. Olhei para as três figuras sentadas na ponta mais distante da mesa de mogno, encolhidas, quase microscópicas naquela sala imensa do Dr. Pedro Noronha. O meu nome é Ana, ou como agora sabem, Sua Graça, a Duquesa de Montelair. Mas na altura, para eles, era apenas a rata de biblioteca, a caça-fortunas, a intrusa. Beatriz, com o seu fato Chanel cor-de-rosa choque, parecia uma ferida aberta. Ricardo, o pai de João pálido, com o seu terno riscado de giz, que parecia ter encolhido de estresse. E João, João, o meu ex-marido, aquele que observou enquanto me despojariam de tudo. Ele estava ali, o meu João, com o rosto branco como papel, os olhos fixos em mim, uma confusão de pânico e... Eu acho que vi um flash de reconhecimento. Não sei. Às vezes a gente vê o que quer ver. O choque silenciou a sala, uma quietude tão profunda que eu conseguia ouvir o zumbido quase imperceptível dos servidores no canto. A boca de Beatriz abria e fechava como um peixe acabado de tirar da água. Era uma imagem tão grotesca quanto satisfatória. Eu podia sentir o peso do anel de sinete dos Montelair no meu dedo. Uma joia de ouro maciço e ônix que tinha pertencido à minha avó, depois ao meu avô, e que agora era minha. Não era uma declaração de riqueza, mas de linhagem, de uma história que a família Caldwell nem sonhava que existia. Jen, mas o quê? O que fazes aqui? João sussurrou. Jen, por anos foi como ele me chamava. Um apelido carinhoso, supostamente. Agora soava um sussurro de um passado tão distante que mal o reconhecia. Um sorriso que eu sabia ser de ferro desenhou-se nos meus lábios. Olá, João. Estás sentado na minha cadeira. A Beatriz desatou a rir, um som nervoso e agudo que quebrava a solenidade. Na tua cadeira? Que piada é esta? Dormiste com o advogado para conseguir um lugar à mesa, sua vadiagem. O doutor Pedro Noronha bateu na mesa. O estalo seco do seu punho contra a madeira soou como um chicote. Falará com Lady Ana com o respeito devido a uma par do reino. A sua voz era calma, mas a autoridade que carregava era inquestionável. Ela é a Duquesa de Montelair Insujurer. É a única proprietária do fundo Montelair e é a vossa senhoria. O silêncio voltou mais pesado do que antes. Duquesa, uma bibliotecária. Ser uma bibliotecária sempre foi algo de que me orgulhei, Beatriz. Eu amava os livros, as histórias, a ordem silenciosa das prateleiras. E também gostava que me amassem por quem eu era, não pelo meu título, pela minha herança. Queria ver se um homem conseguiria amar a Ana, a pessoa, e não a Ana, a duquesa. Olhei para João e sim, havia pena nos meus olhos. Tinha tido a minha resposta. E não era a que eu esperava, mas era a que eu precisava. Jen, por favor, João gaguejou, levantando-se um pouco da cadeira. Eu não sabia, se eu soubesse... Se soubesses que eu valia €500 milhão, terias me tratado melhor, João. Completei por ele, a voz firme. É exatamente esse o problema. Isto é um absurdo. Ricardo explodiu, tentando recuperar o controle da situação. Muito bem, é rica. Parabéns. Enganou-nos. Agora, quanto é o arrendamento? Pagamos o dobro. Peguei num documento em cima da mesa. O mesmo que eles tinham aberto na Quinta do Carvalho há dias, talvez há uma semana. Não tenho a certeza. Os dias misturam-se quando se está a desenhar a própria vingança. Não importa. O que importa é o que estava escrito ali. O arrendamento não está à venda, Ricardo. Violou os termos.
especificamente a cláusula relativa à segurança e dignidade dos habitantes. Quando me atiraram para a chuva torrencial há 3 noites, ou foi 4, expulsaram a proprietária da sua própria propriedade. Atirei o documento pela longa mesa. Escorregou na madeira polida, parando perfeitamente em frente a Beatriz. Isso é um aviso de despejo. Tem 48 horas para sair da Quinta do Carvalho. Não pode fazer isso, Beatriz berrou, levantando-se. Moramos lá há 30 anos. É a nossa casa. É a minha casa, corrigi, a voz calma. Vocês só alugavam à vista. Eu não vou, Beatriz sibilou. Vou ocupar, vou processar, vou arrastar o seu nome na lama. Sorri, um sorriso frio, calculista. Aquele de um predador que já armou a ratoeira e só espera o clique. Esperava que dissesse isso. Eu disse, e acenei para o Dr. Pedro Noronha. Ele apertou um botão no comando. O grande ecrã na parede ganhou vida. Imagens nítidas, em alta definição. O baile de inverno, a biblioteca. Sofia, a irmã de João, entrando. Abrindo o cofre, ela sabia a combinação, claro. Tirando a estrela de Sintra, o colar da família. As imagens mudaram. Sofia no corredor, enfiando o colar na minha clutch, enquanto eu estava na casa de banho. Um silêncio sepulcral engoliu a sala. Recuperamos as imagens do backup na nuvem, explicou o Dr. Pedro Noronha com um tom de voz seco e factual. Curiosamente, Ricardo eliminou os ficheiros locais, mas esqueceu-se que o sistema de segurança faz upload para um servidor externo, um servidor que pertence à empresa de segurança, que é uma subsidiária da Montelair Holdings. Levantei-me, o movimento suave e sem pressa. Caminhei lentamente na direção deles. A sensação de poder era quase palpável, mas misturada com uma tristeza estranha. Nunca quis a vingança pela vingança. Queria justiça. E a justiça, às vezes, é um bicho feio. Então, aqui está a vossa escolha, eu disse suavemente. Opção A. Desocupam a minha casa em 48 horas. Deixam tudo. Os móveis, a arte, os carros. Levam apenas as vossas roupas e assinam uma confissão completa sobre o roubo forjado que guardarei num cofre. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar. Opção B. Liberto este vídeo para a polícia e para a imprensa. Sofia vai para a prisão por furto qualificado. Você, Ricardo, vai para a prisão por fraude de seguros, já que sei que registrou o sinistro ontem. E Beatriz, bem, torna-se a pária da sociedade lisboeta, a mulher que incriminou uma duquesa. Parei em frente a Beatriz, inclinei-me, aproximando-me do seu espaço pessoal. O perfume dela, pesado e doce, nauseou-me. Escolha com cuidado, Beatriz. O relógio está a andar. Beatriz olhou para o ecrã. Olhou para Ricardo, cinzento de choque. Olhou para João, que chorava em silêncio. Voltou a olhar para mim. Pela primeira vez na vida, Beatriz Caldwell parecia pequena, insignificante. O seu poder, o seu brilho, tudo se desvanecia diante de algo que ela não podia comprar nem intimidar. Nós vamos sair, Ricardo sussurrou. Não ouvi? Eu disse, a voz quase inaudível. Nós vamos sair, Beatriz gritou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Maldita seja, nós vamos sair. Bom, eu disse virando-lhe as costas. Saiam do meu escritório, estão a respirar o meu ar. Para ser honesta, se me perguntassem como é que cheguei a este ponto, ainda não teria uma resposta linear. Os Caldwells. Para eles eu era apenas a Genevieve Carter, ou Ana, como me conhecem por aqui. Uma bibliotecária de Lisboa, discreta, sempre com o cabelo apanhado num coque desarrumado para evitar os comentários cortantes da Beatriz sobre como parecia uma gata lambida. O João, ele era encantador, ou assim me parecia na altura.
Herdeiro de uma fortuna de transportes marítimos, os Caldwell eram uma instituição. Encontramo-nos num jantar de caridade no Chiado, em Lisboa, há uns 3 anos. Foi um turbilhão. Ele dizia que adorava a minha simplicidade, que eu não me importava com o dinheiro dele. Coisa que a Beatriz, a mãe dele, achava uma aberração da natureza. A Beatriz, uma mulher que usava pérolas como armadura e via qualquer pessoa com menos de 10 milhões de euros como um roedor de uma espécie inferior. Lembro-me da festa de noivado na Quinta do Carvalho, uma mansão imponente na Serra de Sintra que cheirava a dinheiro velho e a julgamento fresco. Ela é um ratinho, João, tinha dito a Beatriz em voz alta, agitando o seu chardonnay. Um ratinho de biblioteca. O que é que ela traz à linhagem? Livros empoeirados e um casaco barato? João riu nervosamente, sempre o menino da mamã. Ela faz-me feliz, mãe. Felicidade não mantém uma propriedade, João. Conexões, sim. Não houve festa de casamento de conto de fadas. Ou melhor, houve. Mas foi um borrão de etiquetas trocadas, vinhos entornados acidentalmente no meu único vestido de designer, conversas sussurradas em francês, que eles não sabiam que eu compreendia perfeitamente. A vida na Quinta do Carvalho não foi um casamento, foi uma guerra de atrito. Eles pensavam que eu era apenas uma bibliotecária comum, ignorante da minha própria história. Não me ocorreu naqueles primeiros tempos que eles não tivessem feito uma pesquisa mais aprofundada sobre a mulher que o filho ia desposar. Mas a arrogância, a vaidade cega, é um luxo que muitas vezes custa caro. Eles só viam o que queriam ver, a rapariga pobre que tinha sorte. O problema começou mesmo numa terça-feira de novembro. As coisas apertaram para uma empresa de transportes Caldwell. O Brexit, algumas más decisões do Ricardo e a falta de liquidez tornaram-se o pão nosso de cada dia. Naquela noite, a mesa de Mogno era um campo de batalha tenso. Precisamos da fusão com os Valença, Ricardo resmungou, cortando o bife com uma agressividade desnecessária. Se não conseguirmos que a família Valença assine o acesso ao porto, vamos perder milhões até o Natal. Não podemos simplesmente comprar o terreno? Sofia perguntou, a mexer no telemóvel por debaixo da mesa. Era a Sofia, sempre desligada, sempre a pensar que o dinheiro resolvia tudo. Não está à venda, Ricardo estalou. Está numa fundação fiduciária cega, velha aristocracia, do tipo que não atende o telefone. Levantei os olhos da minha sopa. Eu já sabia. Eu sabia perfeitamente de quem era aquela fundação fiduciária cega. Eu sabia, mas decidi não dizer. Aqueles pequenos segredos que guardamos, eles podem ser os nossos maiores trunfos, não é? Talvez devêssemos tentar escrever uma carta. Sugeri suavemente. Um apelo pessoal às vezes funciona melhor do que advogados. A mesa ficou em silêncio. A Sofia bufou. Oh, que fofinha! A bibliotecária pensa que negócios multinacionais se resolvem com correspondência. Fique com o sistema decimal de Dewey, Ana. Beatriz ofereceu um sorriso frio. Sofia tem razão, querida. Este é o mundo real, não um dos seus contos de fadas. As pessoas que possuem aquele terreno são ligadas à realeza. Não leem cartas de gente comum. Limpei a boca com o guardanapo. Engoli o que queria dizer. Não mencionei que a fundação fiduciária pela qual Ricardo estava a suar era gerida por uma firma chamada Noronha e Associados. Não mencionei que conhecia o Dr. Pedro Noronha muito bem, talvez melhor do que ele próprio. Apenas penso que a gentileza ajuda muito, eu disse, a voz baixa. Gentileza é para pessoas pobres que não podem pagar influência. Beatriz atalhou. Agora, João, sobre a mesada da sua mulher. Precisamos de cortar custos. Acho que 500 euros por mês é mais que suficiente para os livros dela. E seja lá o que for que ela faz. João baixou os olhos para o seu prato. Mãe, a Jenny é a minha mulher. É o nosso dinheiro. É dinheiro da família, João.
Beatriz corrigiu. E até que ela contribua com algo além de silêncio e roupas sem graça, é uma despesa, uma desnecessária. Senti a familiar picada da humilhação. Olhei para João, esperando que ele me defendesse, que batesse com o punho na mesa, que dissesse basta. João cortou um pedaço de batata e comeu. Não disse nada. Foi nesse momento que o relógio começou a contar. Percebi que João não era apenas mole. Era um cobarde. E na casa dos Caldwell, se não eras o açougueiro, eras o gado. E eu estava farta de ser gado. Momentaneamente preciso de uma pausa. Este processo todo, a minha vida com os Caldwell, a descoberta da verdade, a execução da minha vingança, tem sido uma montanha-russa de emoções. É fácil, depois de tudo, parecer uma figura inabalável, a duquesa poderosa que se vinga. Mas não é bem assim, pois não? Às vezes, penso que toda esta situação é absurdamente irônica. Quero dizer, uma antiga linhagem, um título quase esquecido, e eu que queria apenas uma vida simples, vejo-me no meio de uma batalha de titãs. Quem é que acreditaria que a rapariga silenciosa que gostava de bibliotecas era a peça-chave para o futuro de uma das famílias mais ricas de Lisboa? Na minha terra natal, diríamos que isto não é para quem quer, é para quem pode. Mas talvez fosse mais profundo. Talvez a simplicidade que eles desprezavam fosse a minha verdadeira força. Uma que eles nunca souberam identificar porque estavam demasiado ocupados a contar os seus milhões. É difícil, ainda hoje, separar a Ana que queria ser amada da duquesa que tinha que ser forte. A verdade é que nem sempre sei se todas as minhas decisões foram as mais justas, apenas as necessárias. Continuo a questionar-me. Mas, adiante com a história. 2 semanas depois, o ambiente na Quinta do Carvalho passou de hostil a perigoso. A pressão financeira sobre os Caldwell aumentava. Precisavam de um bode expiatório ou de uma forma de liquidar ativos sem parecer desesperados. Eram sempre assim. Oportunistas. Eu fui a oportunidade perfeita para eles, certo? Era a noite do baile de inverno anual dos Caldwell. A casa estava cheia da elite de Lisboa. Políticos, investidores, trepadores sociais, todos apertados no salão de baile. Usei um vestido azul marinho vintage, simples, que tinha comprado num leilão há anos. Era discreto, mas elegante. Beatriz, a transbordar em diamantes, interceptou João e eu perto da torre de champanhe. João vai falar com o Conde Almeida. Ele está interessado em investir, Beatriz ordenou. Quando João se afastou, ela virou o olhar para mim. Parece adequada, ela zombou, embora esse colar pareça bijuteria. Compraste-o numa loja de rua? Toquei no pequeno pendente de safira no meu pescoço. Era um presente do meu avô. Antigo, murmurei para mim mesma, sem a intenção de ela ouvir. Mas ouviu. Escute-me. Esta noite é crucial. Não fale a menos que lhe falem. Não nos envergonhe. E, pelo amor de Deus, fique longe do cofre na biblioteca. Ricardo tem a coleção de safiras para avaliação. E não precisamos dos seus dedos pegajosos perto de riqueza de verdade. Eu enrijeci. Não tenho interesse nas suas joias, Beatriz. Veremos, Beatriz disse sombriamente. A noite avançava. Passei a maior parte do tempo na varanda a evitar as línguas afiadas de Sofia e do seu grupinho. Perto das 23h, um burburinho irrompeu no salão principal. A música parou. Ricardo Caldwell estava na grande escadaria, o rosto roxo de raiva. Tranquem as portas, ele berrou. Ninguém sai. Um murmúrio de pânico percorreu a multidão. João correu para o pai. Pai, o que está a acontecer? A estrela de Sintra, Ricardo gritou, referindo-se ao colar de diamantes mais valioso da família, avaliado em quase 2 milhões de euros. Desapareceu roubado do cofre da biblioteca. Os seguranças começaram a mover-se pela multidão. Beatriz marchou para o centro da sala.
os olhos fixos em mim. Revistem-na, Beatriz comandou, apontando um dedo impecavelmente cuidado para mim. Mãe, não pode estar a falar a sério. João gaguejou. A Jen não faria isso. Ela é a única com motivo, João. Não tem dinheiro. Tem se queixado da sua mesada, e eu via a sair da biblioteca há 20 minutos. Era uma mentira flagrante, verificável. Mas numa sala cheia de pessoas que temiam Beatriz mais do que amavam a verdade, ninguém falou. Estava na varanda, a minha voz tremia, mas era clara. Perguntem ao empregado que me serviu água. Revistem-lhe a carteira. Sofia gritou, tirando-me a clutch das mãos. Antes que eu pudesse reagir, Sofia virou a pequena mala para o chão de mármore. Batom, um telemóvel, um lenço e um brilho pesado de diamantes. A estrela de Sintra tilintou no chão. A sala ofegou, uma inspiração coletiva que sugou o ar dos meus pulmões. Olhei para o colar. Nunca o tinha tocado. Nunca o tinha visto de perto. Eu não pus isso aí, sussurrei, olhando para João. João, tu sabes que eu não fiz isso. João olhou para o colar. Depois olhou para o rosto furioso da mãe, depois para a multidão de elites julgadoras. João, eu implorei. João recuou um passo. Como pudeste, Jen? Ele murmurou, a voz cheia de um sofrimento artificial. Depois de tudo o que a minha família te deu. Era uma armadilha desajeitada, brutal, projetada para dar a João motivos para o divórcio sem pensão alimentícia. Ou talvez para pedir o dinheiro do seguro enquanto se livrava da esposa problemática. Chamem a polícia, Ricardo ordenou. Não, Beatriz disse levantando uma mão. A sala ficou em silêncio. Não teremos um escândalo. Vamos resolver isto internamente. Ela caminhou até mim, invadindo o meu espaço pessoal. Vai sair desta casa esta noite. Assinará um papel de anulação admitindo infidelidade e roubo para evitar a prisão. E nunca mais pronunciará o nome Caldwell. Olhei para João. Ele estava a olhar para os seus sapatos. Algo dentro de mim partiu. Mas não foi uma quebra que levou a lágrimas. Foi a ruptura de uma barragem. Querem que eu saia? Perguntei, a minha voz baixando uma oitava, tornando-se aço. Quero que se vá embora. Beatriz cuspiu. Ótimo, eu disse. Não gritei, não chorei. Apenas alisei o meu vestido. Mas lembre-se deste momento, Beatriz. Lembre-se que você pediu por isto. Naquele dia do baile, com o colar caído no chão e os Caldwell a tentar incriminar-me, eu senti um frio que não tinha nada a ver com o tempo lá fora. Eu via os olhares, os sussurros, e João. Ah, João, como é que éramos capazes de acreditar que o amor poderia florescer na covardia? Naquele momento, não vi mais a minha esposa, a mulher que supostamente amava. Vi a Ana, a rata de biblioteca, a intrusa perfeita para o seu jogo vil. A mentira da minha mãe, a acusação de roubo, era óbvia. Mas eu estava preso. Como se as raízes daquela casa se tivessem enrolado à minha volta, sufocando-me. Eu olhei para Ana, e depois para minha mãe furiosa, e depois para as pessoas que importavam. Como pudeste, Jen? Perguntei, a voz com um tom artificial de mágoa. Porque não podia permitir que pensassem que eu estava a defender uma ladra. Tinha que me manter do lado da minha família, do lado do dinheiro. A vergonha era um veneno na minha família. A honra da família acima de tudo. Ainda hoje me arrependo disso, daquele momento, daquelas palavras. Poderia ter batido na mesa. Poderia ter gritado a verdade. Mas não o fiz. Fiquei paralisado. Um homem acorrentado pelo medo, pelo privilégio, pela expectativa de que eu fosse, como sempre, um Caldwell. Vi o brilho da mágoa e da raiva nos olhos da Ana. Mas era mais do que isso. Era um brilho de algo novo, algo assustador, uma espécie de fogo que eu nunca tinha visto nela. Um fogo que devia ter me avisado.
mas estava demasiado preocupado em salvar a minha própria pele. Acreditei que me safaria, que ela desapareceria e tudo voltaria ao normal. Que hino que eu era! Que idiota! Chovia. Claro que chovia. Era um dilúvio inglês torrencial que transformou o caminho de Gravilha num rio. Os seguranças acompanharam-me até a porta da frente. Beatriz, Sofia e João estavam no foyer, como 3 estátuas de desprezo. "O meu casaco", eu disse, a voz gélida, "está no armário." "Aquele casaco foi comprado com dinheiro Caldwell", Sofia zombou. "Vai com o que veio." "Nada." Beatriz acenou para o guarda. Ele empurrou-me para a frente. Tropecei nos degraus molhados da varanda. A pesada porta de carvalho bateu atrás de mim. O som ecoou como um tiro. Estava sozinha. Eram 23h30. Estava a 8 quilômetros da vila mais próxima. A chuva encharcou o meu vestido de seda em segundos. Tremi incontrolavelmente. Caminhei pela longa entrada, a gravilha a cortar os meus saltos finos. Cheguei aos portões de ferro no fim da propriedade. Estavam trancados. Tive que escalar o muro lateral, rasgando o vestido e arranhando a perna. Parei na estrada rural escura. Tinha o meu telemóvel. Sofia tinha se esquecido de confiscar isso. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Não chamei um táxi. Não chamei uma amiga. Marquei um número que não usava há 10 anos. Um número que prometera ao meu avô que só usaria numa emergência absoluta. O telefone tocou uma vez. "Linha segura. Identifique-se." Uma voz masculina nítida atendeu. "Código de autorização Alpha Zero Royal 7. Eu disse, os dentes a bater. "Aqui é Lady Ana de Montelair. O protocolo Lioness está em efeito." Houve uma pausa. O tom do outro lado mudou instantaneamente. Passou de burocrático a reverente. "Minha senhora, não sabíamos que estava ativa. Está em perigo?" Fui despejada da minha residência na Quinta do Carvalho. "Estou na beira da estrada. Preciso de extração e quero que ponham o Dr. Pedro Noronha na linha. Acordem-no imediatamente, sua liderança. ETA para extração é de 4 minutos. Não se mova." Desliguei. Estava de pé à chuva, olhando para as luzes brilhantes da Quinta do Carvalho no topo da colina. A música recomeçara. Estavam a celebrar. 4 minutos depois, a escuridão da estrada rural foi desfeita por luzes LED brancas ofuscantes. Não era um táxi. 3 Range Rovers pretos irromperam pela esquina, movendo-se em formação tática. Pararam bruscamente à minha frente. Homens de fato saltaram antes mesmo de os carros pararem completamente. Um segurava um grande guarda-chuva, outro um casaco grosso de lã. Lady Ana. O chefe da segurança curvou a cabeça enquanto me protegia da chuva. Colocou o casaco sobre os meus ombros. "As minhas desculpas pelo atraso. Está ferida?" "Estou com frio, Tomás", eu disse, reconhecendo o chefe da segurança privada da minha família. "Leve-me para a residência de Lisboa." "Sim, minha senhora." Enquanto eu subia para o assento de couro aquecido do veículo do meio, um homem no banco da frente virou-se. Era o Dr. Pedro Noronha, o advogado mais temido de Lisboa e o executor do Fundo Real. Ele vestia pijama por baixo de um casaco de gabardine, parecendo desgrenhado, mas furioso. "Recebi o telefonema", Pedro disse, estendendo-me um frasco de conhaque. "Eles atiraram-na para fora. Os Caldwell." Dei um gole. O calor invadiu o meu estômago. "Inculparam-me por roubo, Pedro." E João assistiu. Os olhos de Pedro cerraram-se. Tirou um tablete da sua pasta. "Quinta do Carvalho. Quinta do Carvalho." Ele tocou no ecrã. Depois parou. Um sorriso lento e aterrorizante espalhou-se pelo seu rosto. "Oh!" Pedro sussurrou. "Oh, isto vai ser divertido." "O que é?" perguntei. "Eles não sabem, pois não?" Pedro riu-se sombriamente. "Eles pensam que são donos da Quinta do Carvalho. Eles são os donos. Está na família Caldwell há 100 anos." "Eles são donos dos tijolos?" Pedro corrigiu. "Eles são donos da casa. Mas o terreno, os 200 hectares onde a casa se situa,
está sob um arrendamento de 99 anos do Ducado de Montelair, a propriedade do seu avô. Eu congelei. Pedro virou o tablet para mim. O arrendamento expira. Deixe-me ver. Ah, meu Deus, expira na próxima terça-feira. Olhei para a data e Pedro continuou. O contrato estipula que se o arrendamento não for renovado pelo herdeiro direto de sangue da linha Montelair, o terreno e todas as estruturas nele contidas revertem para a propriedade da coroa sob o seu controlo direto. Olhei para a chuva que escorria pelo vidro à prova de bala. Então, sussurrei, eu sou dona do chão onde eles pisam. Tecnicamente, Pedro sorriu. A partir da próxima terça-feira, pode ordená-los a mudar a casa da sua relva ou pode apreendê-la. Encostei-me ao assento. Os tremores pararam. Pedro, eu disse suavemente. Sim, minha senhora. Prepare a papelada. Quero entregar-lhes um aviso de despejo pessoalmente. O comboio de carros acelerou pela noite, deixando a propriedade dos Caldwell para trás. A tempestade ainda fustigava a Quinta do Carvalho, mas dentro do Range Rover reinava uma calma perfeita. A guerra tinha começado, e os Caldwell tinham acabado de entregar ao inimigo uma arma nuclear. O sol da manhã batia nos calçamentos molhados de Lisboa com um brilho intenso e revelador. Dentro da penthouse do Palacete Montelair, na Lapa, o ambiente era um mundo à parte dos corredores frios e hostis da Quinta do Carvalho. Eu estava em frente a um espelho de corpo inteiro. A mulher aterrorizada e tremelicante da noite anterior tinha desaparecido. No meu lugar estava Lady Ana, a única filha do falecido Duque de Montelair, uma linhagem que remontava aos Plantagenetas. Usava um fato de saia creme feito à medida, que custava mais do que o carro de John Caldwell. O meu cabelo, geralmente puxado para trás num coque desarrumado para evitar os comentários críticos de Beatriz, estava solto em ondas cascatas. A sua agenda, senhora, disse Tomás, o chefe da minha segurança, entregando-me um tablet. Obrigada, Tomás. A imprensa soube do incidente? Não, minha senhora. Os Caldwell estão a manter segredo. Disseram aos funcionários que a senhora foi para um sanatório por esgotamento nervoso. Estão a fazer-se de vítimas. Eu ri. Foi um som frio e cortante. Claro que sim. Beatriz não quereria que os amigos dela soubessem que atirou uma mulher para uma tempestade. Falta-lhe delicadeza. Enquanto isso, na Quinta do Carvalho, o humor era paradoxalmente jubilante. Beatriz Caldwell estava na sala de estar a bebericar um chá Earl Grey. A tempestade tinha passado e a propriedade parecia verde e exuberante. Ela foi embora? Sofia perguntou, entrando com uma máscara facial. Completamente, Beatriz disse, barrando um scone. Pedi às criadas para arrumarem o quarto dela esta manhã. Cheira a lixívia e a vitória. Finalmente podemos transformar aquele quarto num closet. Para si, querida. João entrou pálido. Mãe, não consigo encontrar o arquivo para a fusão com os Valença. A Jen costumava organizar o escritório. Oh, pare de se queixar, João, Beatriz estalou. Contrate uma secretária, uma profissional, não um caso de caridade. É só, João esfregou as têmporas. Temos mesmo de fazer assim? O colar foi intenso. Foi necessário, Ricardo grunhiu de trás do seu jornal. Ela era um peso morto, João. E agora temos o pedido de seguro para o colar. 2 milhões de euros. Isso resolve o nosso problema de liquidez até a fusão ser concluída. É um ganho-ganho. Nesse momento, o mordomo, um homem idoso chamado Sebastião, que sempre tinha sido gentil comigo, entrou com uma bandeja de prata. Parecia nervoso. Senhor, uma carta chegou por correio especial. Exige assinatura biométrica. Ricardo franziu a testa. De quem é? Tem o selo da propriedade da coroa, senhor, e dos escritórios jurídicos da Noronha e associados. Ricardo pousou o jornal. Noronha. Essa é a firma que trata da fundação de terras. Provavelmente apenas a papelada de renovação do arrendamento. Eu disse-te, Beatriz,
É uma formalidade padrão. Ele abriu o pesado envelope creme. Escaneou o documento. Vê, Ricardo disse, atirando-o para a mesa. Aviso de expiração do arrendamento. Propriedade Quinta do Carvalho. Data de expiração 24 de novembro. Isso é na próxima terça-feira. Eles querem uma reunião para discutir a transição de bens. Transição de bens? Beatriz franziu a testa. O que isso significa? Por que não enviam apenas a fatura da taxa de renovação? É jargão jurídico padrão. Ricardo acenou com a mão de forma desdenhosa. Eles querem espremer um aluguer mais alto de nós. Aristocracia típica. Ricos em terras, pobres em dinheiro. Vamos lá na terça-feira, acenamos com um cheque na cara deles e garantimos por mais 99 anos. Eu vou, Beatriz anunciou. Quero ter a certeza de que eles sabem com quem estão a lidar. Os Caldwell não devem ser subestimados. De volta a Lisboa, no escritório com paredes de mogno do Dr. Pedro Noronha, eu li a cópia da mesma carta. Receberam-na às 9h, Pedro disse, servindo-se de um café. Sebastião confirmou o recebimento. E a reação deles, perguntei. Arrogância previsível. Assumem que é uma negociação. Caminhei até a janela, olhando para a cidade. Eles não sabem que o Fundo Monteler tem uma cláusula de caráter. Pois não, Pedro? Não sabem, Pedro sorriu maliciosamente. Secção 4, parágrafo B da escritura original de 1924, o arrendamento só pode ser renovado se o inquilino demonstrar fortaleza moral, posição na comunidade e boa administração do terreno e dos seus habitantes. E dos seus habitantes, repeti, a minha voz grave. Eu era uma habitante. Precisamente, ao despejá-la sem causa e ao pôr a sua vida em perigo, violaram a cláusula de caráter. Não tem apenas o direito de os despejar, Ana. Tem o direito de apreender os seus bens na propriedade como compensação por quebra de contrato. Virei-me para ele. Os meus olhos estavam duros. Não quero o dinheiro deles, Pedro. Quero o orgulho deles. Quero que eles se sentem neste escritório e percebam que o rato que expulsaram é a leoa que os vai devorar vivos. Terça-feira, então, Pedro disse. Às 10h. Liberto a minha agenda. Ah, e Pedro. Sim. Certifique-se de que o ar-condicionado na sala de espera está avariado. Quero que a Beatriz Sue. A terça-feira chegou com um céu cinzento e opressor. A família Caldwell, Ricardo, Beatriz e João, saiu do seu Bentley com motorista em frente ao arranha-céus de vidro, no coração da cidade de Lisboa. Estavam vestidos para a batalha. Beatriz usava um fato Chanel e um chapéu que parecia uma arma. Ricardo estava de risca de giz. João parecia um homem a caminho da forca, embora não soubesse por quê. Entraram no hall da Noronha e Associados. Era uma fortaleza de intimidação. Chão de mármore, elevadores silenciosos e obras de arte nas paredes que custavam mais do que a maioria das casas. Estamos aqui para ver o Dr. Pedro Noronha. Ricardo rosnou a recepcionista. Temos um agendamento, os Caldwell. A recepcionista, uma jovem de óculos, não levantou os olhos do ecrã. Por favor, sentem-se. O Dr. Pedro está numa reunião com o principal proprietário da terra. Nós somos os proprietários, Beatriz zombou. São os inquilinos, senhora, a recepcionista corrigiu, finalmente levantando os olhos com uma expressão aborrecida. Por favor, sentem-se. Eles sentaram-se. Passaram 10 minutos, depois 20, depois 45. A sala estava abafada. Como eu tinha pedido, o controlo climático daquela zona de espera específica tinha sido desativado. Beatriz abanava-se com uma revista, a maquilhagem a começar a brilhar. Isto é ultrajante, Beatriz sibilou. Sabem quem somos? Somos os transportes Caldwell. Acalma-se, mãe, João murmurou. Precisamos deste arrendamento. Vou entrar lá, Ricardo disse, levantando-se. Marchou em direção às portas duplas de carvalho. Antes que pudesse alcançá-las,
As portas abriram-se. O doutor Pedro Noronha saiu. Parecia fresco, calmo e incrivelmente caro. Sr. Caldwell, Pedro disse suavemente. Peço desculpa pelo atraso. O principal demorou a ser convencido em relação à sua aplicação. Aplicação? Ricardo gaguejou. Estamos aqui para assinar a renovação. Tenho um cheque de 50.000 euros bem aqui. Pedro olhou para o cheque e riu. Foi um som seco empoeirado. 50.000? Oh, meu Deus! Ricardo, receio que a situação tenha evoluído. Por favor, entrem. Eles entraram na sala de reuniões. Era enorme. Uma mesa longa o suficiente para pousar um avião. Na extremidade mais distante da mesa, uma cadeira de couro de costas altas estava virada para longe deles, de frente para a janela panorâmica. Fumo saía da cadeira. Alguém estava lá sentado. Sentem-se, Pedro ordenou. Não lhes ofereceu água. Os Caldwell sentaram-se na parte inferior da mesa. Como sabem, Pedro começou abrindo um dossiê. O vosso arrendamento da Quinta do Carvalho expira hoje ao meio-dia. Isso é em... Ele verificou o seu Rolex. 14 minutos. Então dê-nos o papel. Beatriz estalou. Nós assinamos. Há uma complicação, Pedro disse. A propriedade Monteler invocou a cláusula de caráter. Receberam relatórios de comportamento impróprio dos residentes, abuso de funcionários, instabilidade doméstica, falência moral. Isso é mentira, Beatriz gritou. Somos pilares da comunidade. Organizamos o baile de inverno na semana passada. Sim, uma voz veio da cadeira de costas altas. Era uma voz feminina, suave, culta e terrivelmente familiar. O baile onde um colar desapareceu. João congelou. O rosto dele ficou branco. A cadeira girou lentamente. Beatriz ofegou. Ricardo deixou cair a caneta. Sentada ali estava eu. Mas não a Ana que eles conheciam. Aquela mulher vestia um fato de seda esmeralda, feito à medida, que combinava com os meus olhos. No meu dedo, o anel de sinete dos Monteler, ouro pesado e ônix. Eu parecia poderosa. Eu parecia majestosa. Olhei para eles com a curiosidade distanciada de um cientista a estudar insetos. As 48 horas seguintes foram um turbilhão controlado. A Quinta do Carvalho, uma vez um monumento à vaidade dos Caldwell, transformou-se num teatro de desmantelamento. Eu não confiei neles para sair em silêncio, e estava certa. Quando a minha equipa chegou às 8 da manhã de quinta-feira, encontraram Beatriz a tentar coser diamantes soltos nas bainhas das suas cortinas, com a intenção de os contrabandear numa saca de roupa suja. Eu estava no foyer, a observar o caos. Não usava um vestido de gala nem um fato de poder hoje. Vestia calças de ganga e uma camisola de caxemira, segurando uma caneca de café. Parecia relaxada, mais jovem e infinitamente mais perigosa. Verifiquem o forro dos casacos de pele, instruiu o chefe da equipa de auditoria. Beatriz gosta de esconder títulos ao portador nas ombreiras. Sua bruxa! Beatriz gritou do topo das escadas. Estava a ser acompanhada por 2 seguranças femininas, fora despojada da sua ostentação, vestindo um simples fato de treino que parecia estranho na sua figura. Isto é ilegal. Direitos de ocupação. Não é uma ocupante, Beatriz. Eu disse a beber o meu café. É uma intrusa, e estou a ser generosa. Pedro queria que a prendessem pela prata encontrada na sua mala do carro. A casa estava a ser sistematicamente despojada da influência dos Caldwell. Os retratos dos antepassados de João estavam a ser retirados, não para serem destruídos, mas para serem armazenados. As estátuas de ouro berrantes que Beatriz tinha instalado estavam a ser cobertas com lençóis. João apareceu da biblioteca. Carregava uma caixa de cartão. Continha o seu diploma universitário, algumas fotos e uma bola anti-stress. Era a soma total da sua vida que não tinha sido paga pela propriedade.
Parou quando me viu. Parecia exausto. Não se barbeava há 2 dias. Jen, ele engasgou. Olá, João. Ele caminhou até mim, deixando a caixa cair no chão. Tentou pegar na minha mão, mas Tomás, o chefe de segurança, avançou, bloqueando-o. João encolheu-se. Podemos apenas falar em privado? João implorou. Por favor, pelos 3 anos que passamos juntos. Acenei para Tomás, que recuou, mas manteve a mão no auricular. Tem 2 minutos, João. João passou uma mão pelo cabelo. Eu sei que a minha mãe é difícil, sei que foi longe demais, mas eu amei-te, Jen. Tens de acreditar nisso. Eu estava preso, estava a tentar manter a paz. Não estava a manter a paz, João. Eu disse tristemente. Estava a manter a sua herança. Viste-os humilharem-me durante 3 anos, porque tinha medo que, se me defendesse, o papá lhe cortasse o cartão de crédito. Isso não é verdade. Eu amei-te por ti. Amor? Eu inclinei a cabeça. Então por que acreditaste que roubei o colar? Por que não me perguntaste? Porque o teu primeiro instinto foi salvar a tua própria pele. João abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade pairava no ar entre nós, pesada e sufocante. Apaixonou-se por uma rapariga discreta, porque ela o fazia sentir-se grande, eu disse suavemente. Gostavas que eu fosse pobre. Gostavas que eu fosse grata pelas migalhas que a tua família me atirava. Fazia-o sentir um salvador. Mas no momento em que me tornei um problema, no momento em que precisava que fosse realmente um homem, desmoronaste como um fato barato. Eu posso mudar, João disse, lágrimas a escorrerem-lhe pelos olhos. Podemos começar de novo com a sua posição. Podíamos fazer coisas incríveis. Eu podia ajudá-la a gerir a propriedade. Conheço o negócio de transportes. Eu ri. Não foi uma risada cruel, mas final. João, quase levaste à falência a tua própria empresa familiar numa década. Por que razão eu o deixaria chegar perto do fundo Montelair? Sinalizei para Tomás. O tempo acabou. Jen, por favor, para onde vamos? João chorou enquanto Tomás o guiava para a porta. Não temos liquidez. As contas estão congeladas. Ouvi dizer que há um simpático apartamento de câmara na Amadora disponível. Eu disse, virando-lhe as costas. É acolhedor. Vai aprender a orçamentar. Constrói caráter. Não era isso que a sua mãe sempre dizia aos funcionários? As pesadas portas de carvalho abriram-se. Lá fora, uma única carrinha gasta esperava. Não era uma limusine. Era uma carrinha de mudanças alugada. Beatriz já estava no banco do passageiro, a soluçar para um lenço. Sofia estava atrás, sentada numa pilha de sacos de lixo que continham as suas roupas, a mexer freneticamente no telemóvel, provavelmente a perceber que tinha sido bloqueada por todos os seus amigos da alta sociedade. João saiu para a luz do sol. Voltou-se uma última vez, olhando para a casa majestosa, os extensos relvados e a mulher parada na porta que era dona de tudo. As portas fecharam-se. O fecho fez clique. Soltei um longo suspiro. Olhei à volta do foyer vazio. Estava silencioso. A toxicidade tinha desaparecido. Sebastião, chamei. O mordomo idoso saiu das sombras do corredor. Tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. Sim, sua graça. Abra as janelas, Sebastião, eu disse caminhando em direção à grande escadaria. Vamos arejar isto um pouco e traga uma garrafa do Montelair Reserva de 1954. Acredito que temos um brinde a fazer. Muito bem, sua graça. E a quem vamos brindar? Ao rato. Eu sorri. Finalmente encontrei o meu rugido. Meses depois, os Caldwell tentaram de tudo. Pediram favores, tentaram contactar velhos amigos desesperadamente. Mas como uma vez o meu avô me disse, o dinheiro compra lealdade na luz, mas na escuridão só a verdade permanece. E a verdade sobre eles, uma verdade que eu mantive tão silenciosamente guardada por tanto tempo, começou a propagar-se.
6 meses é muito tempo na política, mas é uma eternidade na alta sociedade. No meio-ano, desde o grande despejo da Quinta do Carvalho, o panorama da elite de Lisboa tinha mudado tectonicamente. Para mim, a transição tinha sido um batismo de fogo. Tinha passado das sombras de uma biblioteca para o brilho ofuscante do Ducado de Montelair. Passei os dias em salas de reuniões, a aprender as complexidades das fundações de terras, carteiras diversificadas e estratégia filantrópica. Troquei o meu silêncio por uma voz que movia mercados. O rato estava morto. A leoa tinha tomado o trono. Na noite de 15 de junho, o ar em Lisboa estava denso e úmido, o tipo de noite de verão que se agarra à pele. Era a noite da gala de verão do Jardim Botânico, a joia da coroa da estação social. Não era apenas uma festa, era uma cimeira. Negócios eram negociados sobre canapés. Casamentos eram arranjados nas casas de banho e posições sociais eram cimentadas ou destruídas na pista de dança. Dentro da penthouse do Palacete Montelair, eu estava diante de um espelho de corpo inteiro. A minha equipa de estilistas tinha acabado. Usava uma criação feita sob medida por Sarah Burton para Alexander McQueen. Um vestido de veludo azul meia-noite que parecia absorver a luz, cintilando com milhares de pequenos cristais bordados à mão que imitavam o céu noturno. Ao meu pescoço, pousado fresco e pesado contra a minha pele, estava a estrela de Sintra. Durante décadas, o colar tinha sido um símbolo da vaidade da família Caldwell. Beatriz usara-o como uma arma. Sofia usara-o como uma ferramenta para incriminar uma mulher inocente. Agora tinha sido legalmente reclamado, limpo e reajustado. Esta noite não era um símbolo de vaidade. Era um troféu de guerra. Parece formidável, Sua Graça, o Dr. Pedro Noronha disse da porta. Ele ajustava os punhos, elegante num smoking que provavelmente era mais antigo do que eu. Toquei no pendente de safira. Não quero parecer formidável, Pedro. Quero parecer inevitável. Acredito que conseguiu ambos, ele sorriu. O carro está à espera. A imprensa está acampada desde as 16 horas. E enquanto isso, do outro lado da cidade, a atmosfera no apartamento de 2 quartos na Amadora era menos serena. A unidade de ar-condicionado estava avariada e as janelas estavam presas, prendendo o calor e o cheiro a torradas queimadas na sala apertada. Beatrice Caldwell estava em frente a um espelho rachado da casa de banho, a aplicar uma camada de base que era ligeiramente demasiado pálida para a sua pele de verão. O estresse dos últimos 6 meses tinha gravado sulcos profundos em volta da boca. O seu cabelo, antes arranjado profissionalmente 3 vezes por semana, estava agora quebradiço e pintado com um kit de farmácia. Ricardo, onde estão os botões de punho? Ela gritou, a voz estridente. Os dourados! Vendemos os dourados em março, Beatriz. Ricardo gritou de volta do quarto, onde lutava para abotoar uma camisa de smoking que já estava apertada há 10 anos e agora restringia ativamente a sua respiração. Para pagar os advogados. Então arranje alguma coisa, ela estalou. Não podemos parecer pobres. Não esta noite. Esta noite é o ponto de viragem. Na cozinha, João estava sentado numa mesa bamba, a olhar para um par de sapatos de cerimônia alugados. Estavam riscados no calcanhar. Tentou lustrá-los com um pano sujo, mas o seu coração não estava nisso. Olhou para o telemóvel. Nenhuma mensagem. Os seus amigos, Julian, Marco, Carlos, todos o tinham fantasmado na semana após o despejo. O grupo de chat estava morto. Ele era radioativo. Temos de ir? João perguntou baixinho. Vai ser humilhante. Beatriz irrompeu na cozinha, parecendo um espectro do seu antigo eu num vestido que estava 2 estações fora de moda. Temos de ir porque estamos desesperados, João. O Visconde de Valença vai estar lá, se o seu pai conseguir 5 minutos com ele. Só 5 minutos. Poderemos garantir o contrato de consultoria para a Rota do Mar do Norte. Esse contrato é a diferença entre isto.
Ela gesticulou vagamente para o papel de parede a descascar e termos as nossas vidas de volta. Ela vai estar lá, João sussurrou. Eu vou deixá-la estar lá, Beatriz sibilou, embora as suas mãos estivessem a tremer. Ela é dinheiro novo, um fogo de palha. A rapariga Montelaire pode ter o título, mas nós temos a história. As pessoas lembram-se do nome Caldwell. Agora, levante-se. O Uber chega em 5 minutos. Uber? João fez uma careta. Vamos chegar à gala do Jardim Botânico num Toyota Prius? Ele vai deixar-nos na esquina, Ricardo disse, entrando na sala a suar profusamente. Caminhamos os últimos 100 metros. Cabeça erguida, somos Caldwells. A entrada para o pavilhão do Jardim Botânico, no Parque Eduardo VII, era uma passadeira de flashes ofuscantes. O tapete vermelho estava ladeado por fotógrafos a gritar os nomes de atrizes, duques e bilionários. Às 19h45, um Rolls-Royce Phantom 6 Vintage, polido a um brilho espelhado e ostentando o pequeno estandarte do Ducado de Montelaire, parou suavemente. A multidão silenciou por uma fração de segundo, depois explodiu. Um porteiro abriu a porta. Eu saí. Os flashes eram como relâmpagos. Duquesa, aqui! Duquesa Ana! Movi-me com uma graça que não podia ser ensinada. Não sorri muito. Ofereci uma expressão calma e enigmática que as câmaras adoravam. Caminhei pelo tapete com Pedro ao meu braço, sem responder a perguntas, reconhecendo o caos apenas com um aceno de cabeça. Eu era o corpo celestial em torno do qual o evento orbitava. 15 minutos depois, os Caldwells chegaram. Tinham de facto caminhado os últimos 100 metros, mas a umidade tinha feito o seu trabalho. O rosto de Ricardo estava úmido de suor. A bainha do vestido de Beatriz estava ligeiramente empoeirada do caminho de gravilha. Aproximaram-se da corda de veludo, onde um homem corpulento com uma prancheta fazia guarda. Nome. O segurança grunhiu. Caldwell, Ricardo disse, estufando o peito. Ricardo e Beatriz Caldwell. E João. O segurança passou o dedo pela lista. Virou a página. Virou para trás. Não está na lista, amigo. O rosto de Beatriz ficou branco. Isso é impossível. Participamos nesta gala há 20 anos. Somos doadores legados. Este ano não, o segurança disse, aborrecido. A lista é estrita. Problemas de capacidade. Verifique o adendo digital. Ricardo entrou em pânico, a voz subindo uma oitava. Depositamos os fundos esta manhã. 10.000 euros. É toda a liquidez que tínhamos. Eu não trato da contabilidade, senhor. Eu trato da corda. Se não está na lista, não entra. Afaste-se. Está a bloquear o ministro da Defesa. As pessoas na fila atrás deles começaram a murmurar. Beatriz sentiu a familiar picada do julgamento que costumava infligir aos outros. Olhou por cima do ombro do segurança para o brilho dourado e acolhedor do pavilhão. Podia ver os empregados com bandejas de champanhe. Podia ouvir o quarteto de cordas. Era o paraíso, e ela estava no purgatório. Por favor, João deu um passo à frente, a voz embargada. Só precisamos de falar com o Visconde de Valença. É vida ou morte para nós. Do alto dos degraus do pavilhão, a 15 metros de distância, eu observava. Segurava uma flauta de cristal de champanhe vintage, a observar a cena como um falcão empoleirado num penhasco. Parecem patéticos, Pedro observou ao meu lado. Devo pedir aos seguranças para os removerem? Estão a causar uma cena. Eu observei Beatriz a agarrar a sua carteira, os nós dos dedos brancos. Observei Ricardo a limpar o suor dos olhos. Observei João a olhar para o chão, completamente derrotado. Seria tão fácil mandá-los embora. Deixá-los voltar para a estação de metro com os seus sapatos alugados. Não, eu disse suavemente. Pedro ergueu uma sobrancelha. Sua graça? Deixe-os entrar, eu disse.
Se os mandarmos embora, podem dizer a si mesmos que foram vítimas de um erro administrativo. Podem fingir que ainda são importantes, apenas excluídos. Dei um gole no champanhe. Deixe-os entrar. Deixe-os ver o que atiraram fora. Deixe-os sentir o silêncio da sala quando passarem. Isso é um castigo muito pior. Sinalizei para Tomás, o meu chefe de segurança. Ele acenou e falou no seu auricular. No portão, o segurança parou. Tocou na orelha. A sua expressão mudou de aborrecimento para confusão. Tudo bem, o segurança disse, desenganchando a corda de veludo. Sobrecarga do anfitrião. Podem entrar. Lugares em pé apenas, sem acesso a mesas. Beatriz quase desmaiou de alívio. Obrigada. Sabia que era um engano. Alisou o vestido, tentando recuperar a compostura. Venha, Ricardo. João, ombros para trás. Os Caldwell entraram no pavilhão, agarrando copos de champanhe da primeira bandeja que viram como se fosse água no deserto. Moveram-se para a multidão, a escanear a sala em busca de rostos amigáveis. Ali está a Lady Damião, Beatriz sussurrou. Ela sempre gostou do meu bolo de limão. Beatriz aproximou-se da senhora idosa. Marta, que bom vê-la. Lady Damião virou-se. O seu sorriso desapareceu instantaneamente. Olhou Beatriz de cima a baixo, notando o cabelo tingido e a bainha empoeirada. Oh, Beatriz, ouvi dizer que se mudou para o norte. Apenas uma redução temporária. Beatriz riu nervosamente. Estamos a reestruturar a liquidez estratégica. Percebo, Lady Damião disse virando as costas. Com licença, tenho de encontrar o empregado. Aconteceu várias vezes. Ex-amigos tornaram-se subitamente fascinados pelos seus telemóveis. Parceiros de negócios mergulhavam em conversas com estranhos para evitar o contato visual. Os Caldwell estavam rodeados por 300 pessoas, mas estavam numa ilha deserta. Eram radioativos. O escândalo do colar forjado e o despejo não era apenas fofoca. Era uma violação do contrato social. Eram sem classe. Eram cruéis. E o pior de tudo, agora eram pobres. Precisamos do Valença, Ricardo murmurou a entornar o seu champanhe. Ele está perto do palco. Abriram caminho em direção à frente no momento em que as luzes se atenuaram. O burburinho das conversas diminuiu. Um foco de luz atingiu o centro do palco. A voz do apresentador ecoou pelos altifalantes. Senhoras e senhores, distintos convidados, por favor, deem as boas-vindas à patrona da gala desta noite, a presidente da Royal Historic Trust e a nossa anfitriã da noite, Sua Graça, a Duquesa de Montelair. Beatriz congelou. O copo parou a meio caminho da sua boca. Eu pisei a luz. Estava radiante. A estrela de Sintra captou o foco, enviando raios de luz azul por toda a sala. Eu estava de pé, alta, a postura perfeita, o rosto sereno. O aplauso foi estrondoso. Não era um aplauso polido. Era admiração genuína. Obrigada, eu disse, a voz clara e amplificada, ecoando pelos altos tetos. Estamos aqui esta noite para apoiar a iniciativa Literacia para Todos, porque acredito que o acesso ao conhecimento é a única coisa que nos separa. Não é o sangue, não são as contas bancárias. É a oportunidade de escrever a nossa própria história. João olhou para mim. Sentiu uma dor física no peito. Aquela era a mulher que costumava fazer-lhe chá pela manhã. A mulher que lia em silêncio enquanto a sua mãe a insultava. Ele pensava que eu era discreta, sem graça. Percebeu agora, com um choque nauseante, que eu não tinha sido sem graça, eu tinha sido obscurecida, e ele tinha sido quem lançara a sombra. Eu continuei, os olhos a percorrer a multidão. Encontrei-os, fixei o olhar em João. Aprendi uma lição difícil este ano. Eu disse, desviando-me das minhas notas preparadas. A sala ficou em silêncio mortal. Aprendi que algumas famílias são construídas sobre o amor, e algumas são construídas sobre a influência. Aprendi que quando não se tem nada, descobrimos quem realmente está ao nosso lado. E quando se tem tudo,
descobrimos quem estava lá apenas pela vista. Beatriz encolheu-se como se tivesse sido esbofeteada. A verdadeira nobreza, eu disse, a voz baixando para um sussurro que obrigou toda a sala a inclinar-se para ouvir. Não é sobre a terra que possuímos. É sobre como tratamos as pessoas que nela andam. É sobre a gentileza quando ninguém está a observar, porque nunca se sabe. A pessoa que se empurra para a tempestade pode ser a única que nos pode oferecer abrigo. Levantei o meu copo. À gentileza e ao futuro. À gentileza. A multidão rugiu de volta. A mão de João tremia tanto que o copo lhe escorregou dos dedos. Acertou no chão de mármore com um estrondo agudo que cortou o aplauso. Cabeças viraram-se. Centenas de olhos mudaram da duquesa radiante para o homem desgrenhado aparado numa poça de champanhe e vidro partido. Beatriz fechou os olhos. Ricardo parecia querer dissolver-se no chão. Eu não vacilei. Apenas olhei para o vidro partido, depois para João. Dei-lhe um pequeno aceno triste, um reconhecimento final, e depois virei-lhe as costas, saindo do palco para uma nova onda de aplausos. Enquanto a música recomeçava, uma valsa animada, Ricardo agarrou o braço de João. Componha-se, ali está o Valença. Ele está a ir para o bar. Mexa-se! Os Caldwell interceptaram o Visconde de Valença, um homem alto e imponente, de cabelo prateado, perto da saída. Visconde de Valença? Ricardo ofegou, sem fôlego. Ricardo Caldwell. Falamos no ano passado sobre o contrato de logística. Valença parou, olhou para Ricardo, depois para a mancha molhada nas calças de João. Ah, Sr. Caldwell, Valença disse friamente. Perguntava-me se o veria. Estamos prontos para assinar, Ricardo disse, tirando um cartão de visita amarrotado do bolso. Podemos subcotar a concorrência em 10%. Só precisamos da injeção de liquidez para reiniciar a frota. Valença não aceitou o cartão. Olhou para além de Ricardo, para a pista de dança onde eu ria com o Dr. Pedro Noronha. Receio que isso não seja possível, Ricardo, Valença disse. Por quê? Beatriz exigiu. Somos os melhores no negócio. Porque, Valença disse, a voz baixando para um barítono gelado. Acabei de concluir um acordo de aperto de mão com a propriedade Montelair. Eles estão a adquirir uma divisão de transportes, e como parte do nosso acordo, solicitaram que todos os nossos parceiros cumpram um padrão rigoroso de ética e caráter. Valença olhou Beatriz nos olhos. A senhora não cumpre o padrão, senhora Caldwell. Francamente, depois do que fez aquela jovem, eu não confiaria na senhora para enviar um pacote de bolachas, muito menos 1 milhão de euros em carga. Ele passou por eles. Boa noite. A finalidade disso foi esmagadora. Não foi apenas uma rejeição, foi uma execução. Os seguranças aproximaram-se deles um momento depois. Sr. Caldwell, temos relatórios de uma perturbação com vidro partido e o seu acesso em pé expirou. Precisamos de lhe pedir para sair pela saída. A caminhada de volta ao portão foi a mais longa das suas vidas. A música desvanecia-se atrás deles. O riso da elite do mundo que eles costumavam dominar desaparecia no ar da noite. Eles estavam na calçada em frente ao Parque Eduardo VII. O Rolls Royce ainda estava lá estacionado, à espera da duquesa. Chame o Uber, Beatriz sussurrou, a voz partida. Não consigo, João disse olhando para o telemóvel. Preços dinâmicos, são 40 euros, só temos 25 no cartão de débito. Então andamos, Ricardo disse a olhar para os sapatos. Eles começaram a longa caminhada em direção à estação de metro. Dentro do pavilhão, eu observei-os partir da varanda. O ar noturno estava fresco contra o meu rosto. Sente-se melhor? Pedro perguntou, estendendo-me um copo fresco. Não sinto felicidade com o sofrimento deles, Pedro, eu disse honestamente, mas sinto-me limpa. Sinto que a dívida está paga. Eles nunca vão recuperar disto, Pedro observou.
Valença vai contar a toda a gente. Eles estão acabados. Virei-me da janela, dando as costas à rua escura onde a minha ex-família caminhava ao frio. Olhei para a luz, a música e as pessoas que me respeitavam, não pelo meu dinheiro, mas pela minha sobrevivência. Eu sei, eu disse, um pequeno sorriso a tocar os meus lábios. Agora toque algo rápido, Pedro. Quero dançar. Enquanto a orquestra aumentava, Ana, a rapariga que tinha sido atirada para a chuva sem nada, rodopiou para o centro da sala, rodeada de luz, finalmente e completamente livre. A vitória de Ana não foi apenas sobre reclamar uma casa ou um título, foi sobre reclamar a sua dignidade. Os Caldwell passaram anos a acreditar que o poder vinha do dinheiro, da exclusão e da crueldade. Pensavam que, porque Ana era discreta, era fraca. Pensavam que, porque ela era gentil, era ingênua. Mas, no fim, aprenderam a lição mais dolorosa de todas. As pessoas mais discretas muitas vezes têm as histórias mais barulhentas. Ana não precisava de gritar para ser ouvida. Ela simplesmente precisava de assinar o seu nome. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Noutras vezes, sinto um certo peso, uma solidão diferente da que sentia antes, mas ainda assim solidão. Fiz as escolhas que tinha que fazer ou foram as escolhas certas? Quem pode dizer com certeza? A vida é uma tapeçaria complexa, não é? Nada é perfeito, nada é totalmente certo ou errado. Mas é a minha história, a minha vida, e aprendi a viver com as suas imperfeições.